Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre, vou fazer um modelo sobre queixa-crime. Uma moça no meu canal pediu e vou dar algumas dicas. Então fica até o final que vai valer a pena. Bom, vamos começar aqui pelo endereçamento. Tem uma peculiaridade no endereçamento, né? Excelentíssimo. A primeira peculiaridade é o seguinte: dentro do esqueleto, quando você está treinando para a segunda fase, a primeira peculiaridade é justamente sobre o endereçamento. Por quê? Ah, o endereçamento ele pode ser tanto para o juiz de direito da vara criminal, como para o juiz de direito do juizado especial criminal. A diferença é o seguinte: quando a pena no final vou tentar dar uma explicada melhor, mas quando a pena ultrapassar 2 anos, por quê? Porque para o juizado a pena não pode ultrapassar 2 anos, né? A pena máxima não pode ultrapassar 2 anos. Então vai para o juizado especial criminal. Quando você recorre para a turma recursal. Quando vai para a vara criminal, quer dizer o quê? Que a pena ultrapassou os 2 anos e você recorre para o TJ, tá bom? É a primeira peculiaridade. Se errar o endereçamento lá na prova, eles descontam, tá? Acho que eles descontam um ponto. Tá? Então, como é que? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Juizado Especial Criminal, do Fórum. Vou colocar aqui um Fórum de São Paulo. Fórum de Pinheiros. Comarca de São Paulo. Lembrando que você não deve inventar dados, tá? Aqui eu só tô colocando para ficar uma coisa mais bonita. Então, a queixa-crime ela é uma petição inicial. Então você tem que fazer uma qualificação, né? Então vou pegar aqui um nome qualquer, vou colocar Maria, né? Nacionalidade, profissão, portadora de RG, número X, inscrita no CPF, né, cadastro de pessoa física, número XXX, residente e domiciliada na rua tal, bem respeitosa a presença meio de seu advogado. Essa subscreve. Aí aqui tem uma parte importante. Qual é a parte importante? O verbo, né? Propor, né? Oferecer. Porque se você errar o verbo, você pode fazer a peça inteira correta, certinha, mas se você errar o verbo, você está reprovado. Está reprovado, tá? Isso acontece muito em recurso. A pessoa erra o verbo, aqui o verbo, ó, propor, né? Opa. Queixa-crime. Lembrando que a lei, né, ela fala sobre queixa. Ela não fala sobre queixa-crime. Queixa-crime é uma criação da doutrina. Queixa-crime é em face, né, de
João, vou colocar o nome João aqui, né? João. Mesma coisa. Ó. Qualificação completa. Nacionalidade. Profissão. Portador. A cédula de RG. Escrito no CPF. Número tal. Residente e domiciliado na rua tal. Deixa eu ver. Na rua tal. Com fulcro, né? Com fundamento. Nos artigos 41, 41, 44 e 41 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito expostos a seguir. Bom, 44 é sobre a queixa. Você deve descrever a conduta e relacionar com os tipos penais e nos mesmos termos do artigo 41, que é a denúncia, tá? Só ajeitar o parágrafo aqui para ficar uma coisa mais bonita. Pronto. Então, lembrando aqui que o endereçamento ele deve ser direcionado de acordo com a pena. Se a pena for até 2 anos, juizado especial criminal. Se superar 2 anos, eu vou explicar mais pra frente, já vai pra vara criminal. Tem uma diferença enorme, tá bom? Então aqui nos fatos não tem novidade, você só precisa descrever os fatos, tá? O importante é no direito. Por que no direito? Primeira coisa, né? Falar sobre a tempestividade, né? Abrir um tópico falando sobre a tempestividade. Opa, tá difícil hoje, hein? Tempestividade. Tá correto. Lembrando que o prazo aqui é um prazo penal. Então tem que aprender a saber. Por quê? Porque você tem o prazo processual. O prazo penal é improrrogável. O prazo processual, ele é prorrogável. Então vou colocar aqui uma data. Inventar aqui uma data. Vamos supor que o crime tenha acontecido, tenha ocorrido lá, sei lá, dia 15 de abril de 2022. É a data do crime. Então, são 6 meses, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, né? Então, já sei que é de outubro de 2022. Agora, o dia. O dia é dia 14. Por quê? De acordo com o artigo 10 do Código Penal, inclui-se o primeiro dia e desconta-se no final. É um prazo improrrogável. Aí você olha a data. Vou olhar aqui. 14 de outubro de 2022. Dia 14 de outubro deu uma sexta-feira. Então, geralmente, o examinador ele fala o seguinte: propõe a queixa no último dia do prazo. Tá? Lembrando que se esse prazo aqui cai no sábado, você teria que propor no último dia útil, né? Bom, agora uma parte importante, né?
Você tem os crimes contra a honra lá. A calúnia, a difamação e a injúria. Lembrando que é o seguinte, o inquérito policial, tanto na queixa como na ação penal pública condicionada à representação, ele só pode ser instaurado a requerimento. E eu falo isso por quê? Porque eu peguei uma queixa-crime pelo querelado, que o advogado ele se atrapalhou. Ele se atrapalhou justamente nisso. Ele não pediu a instauração do inquérito policial. Ele se atrapalhou aqui na calúnia e na injúria. Bom, primeira coisa. Você tem que saber a diferença, tá? A injúria é atribuída uma qualidade negativa, né? Pessoal, ao decoro. E a calúnia é a imputação de um fato. O que a pessoa guarda é a imputação de um crime. Não, não é um crime, é a imputação de um fato definido na lei como crime. Quer dizer o quê? Eu vou falar aqui, né? Se você estiver assistindo, Dani, né? Acho que é Dani seu nome. Eu falo assim, olha, a Dani tá roubando aqui, né? Roubou aqui na rua. Isso é calúnia, isso é injúria. Esse fato que eu acabei de falar, ele ocorreu? Ele é verossímil? Não, então não é calúnia, é injúria, tá? Então isso aqui é uma coisa simples que tem que saber. Se o fato, se a conduta imputada é uma conduta que ela não está descrita na lei como crime, seria difamação. Se a imputação é de uma contravenção, difamação também, tá? Então são pontos simples, né? Aqui descrever, quando você traz o direito aqui para descrever, você tem que lembrar do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descrever a conduta de forma clara, precisa e relacioná-la com o tipo penal, que eu acabei de explicar, né? Então, se você se atrapalha aqui na calúnia ou na injúria, na prática, o juiz rejeita a queixa, tá? Então, aqui, 3, né? 3 é do direito, do pedido. E aqui é uma coisa que acontece muito, mas acontece muito, principalmente na prova da OAB, a reprovação por esse motivo que eu vou falar aqui. A Maria aqui nesse caso, deixa eu só dar um espaço aqui para ficar melhor. Pronto, assim fica melhor, né? Essa escreve propor queixa-crime em face de João. A Maria aqui, ela é o querelante, tá? Então isso você tem que saber. Querelante, tá? O João, ele é o querelado, tá bom? Querelado. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Quando o examinador ele coloca queixa-crime no exame da OAB e você tá pelo querelante, você tá na acusação. Então, se você tá na acusação, o pedido aqui é antes posto requer a condenação do réu, condenação do querelado nos termos da inicial, tá? Então você está pedindo a condenação. Esse é o pedido, esse é o mérito, o pedido principal, condenação, tá bom? Antes do mérito, você pode pedir, né, que seja recebida a queixa-crime, né? Condenação do querelado nos termos da inicial, com o pedido principal subsidiariamente, que a pena, aí você vai falar do pedido secundário, que no caso aqui é a tese, tá bom? Tem no canal isso, tá?
É que as pessoas não assistem. As pessoas falam assim, ah, apresenta as preliminares e as teses de mérito. O que seria uma preliminar? As preliminares são todas as questões que têm que ser resolvidas antes do mérito. Então, seja prova, seja diligência, seja perícia, são questões preliminares que antecedem o mérito. Então, vamos supor que você tenha um benefício que não foi proposto. Então, você teria uma preliminar de nulidade. Por quê? O não oferecimento gera nulidade. Então, você tem essa preliminar que o juiz deve analisar, e depois da preliminar você tem uma tese. Né? Você teria uma tese de nulidade. Ok? Aqui nesse caso é o pedido principal, a tese de mérito. Né? E aqui subsidiariamente você tem a tese secundária. Né? Você fala de dosimetria, que a pena base seja fixada acima do mínimo legal. Se houver, por exemplo, agravante, a pessoa é reincidente, mas tem uma atenuante da confissão. Então, o reconhecimento da reincidência e a desconsideração da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Se houver causa de aumento, você pede a causa de aumento também, a incidência da majorante e a desconsideração da minorante, que seria aqui a causa de diminuição de pena. Bom, então você tem aqui o pedido principal, o pedido secundário, a não substituição, regime, a fixação de cumprimento de pena seja o semiaberto, a não substituição, privativa de liberdade pela restritiva de direito e a não substituição da pena privativa de liberdade pelo SUSIS, tá? SUSIS penal, previsto no artigo 77 do Código Penal. Bom, tá aí o pedido, né? Termos em que pede deferimento, local, colocar São Paulo, né? Hoje é dia 13 de agosto de 2023. Advogado, OAB. Lembrando que não pode assinar, tá? Não pode assinar. Ok? Aí a queixa-crime é uma coisa simples, tá? Agora eu vou para as dicas. Bom, já deixei aqui pronto. Esse aqui é o esqueleto, ó. É muito importante. Por quê? Você tem que saber o nome, anotar o nome do cliente. Justamente porque se o cliente é o réu, você está na defesa. Se o cliente é a vítima, você está como assistente
de acusação. Você tá na acusação, tá bom? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: na defesa você pede absolvição, pena no mínimo. Na acusação você pede condenação e pena no máximo, tá? Lembrando que aqui é ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação. Se você tá pelo querelante, você tá na acusação. Então você pede condenação. Se você tá pelo querelado, você tá na defesa. Você pede absolvição e pena no mínimo. Então é uma coisa que acontece muito na prova. O examinador, ele pede para você fazer uma queixa-crime para o querelante. Aí chega aqui no final do pedido, você pede absolvição, tá? O examinador reprova na hora, tá bom? Na hora, não tem nem o que discutir. Na prática, o juiz, ele faz o quê? Ele rejeita a queixa, tá bom? Bom, aqui você precisa anotar o crime, ação penal, se ela é pública ou privada. Rito processual. O rito ele pode ser comum ou especial, tá? Aqui tem um ponto importante. Vou colocar aqui embaixo. Por quê? Porque se ele for comum, você tem o ordinário. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. É, rito mesmo. Ordinário. Sumário. Sumari. Sim. Então, a queixa-crime geralmente ela é julgada aqui, ó. Sumaríssimo você tem o G-crime. Tá? Lei 9.099 de 95. A pena não pode ultrapassar 2 anos. A pena máxima. Máxima. Não pode ultrapassar 2 anos. Ok? Então, você entra com a queixa-crime e ela vai para o G-crime. Quando você recorre para a turma recursal. Ok? Então, aqui, ó, comum. Você tem o especial. No especial, primeiro rito, rito especial. Por que especial? Porque ele só trata dessa matéria. Júri. Tá? Do artigo 121 até o 128 do Código Penal. 2. Crimes praticados por funcionário público. 3. Propriedade imaterial. Direitos autorais. E 4. Crimes contra a honra do rito especial. Qual é a diferença? Os crimes contra a honra, eles são julgados no G-crime. Aqui, ó. Qual a diferença? Aqui é quando a pena for maior de 2 anos. Então a pessoa cometeu vários crimes e a pena ultrapassa 2 anos. A diferença é, aqui vai para a vara criminal. E depois você recorre para o Tribunal de Justiça. Tem uma diferença enorme, porque se você errar o endereçamento, eu acho que quando você erra o endereçamento, eles descontam 1 ponto, 1,5 ponto. Tá?
Então, deixa eu ver aqui. Suicídio processual é quando a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Tá lá na lei 9.099 de 95. Artigo 89, se eu não me engano. Acordo de não persecução penal, artigo 28A. Né? Crime sem violência, sem grave ameaça, com a pena mínima inferior a 4 anos. Momento processual. Aqui, como é que a gente está no início do processo. Tá? Então você tem um inquérito policial. E na sequência você tem a queixa crime. Competência comum estadual. Por quê? Na verdade, assim, você tem a competência federal ou estadual. Aqui nesse caso é estadual. Peça é uma queixa-crime. Você tem as teses, pode ser de nulidade, extinção e mérito. E os pedidos, né? Condenação ou absolvição. Tá? Depois dosimetria. Aqui você teria nulidade. Extinção da punibilidade. Então vamos supor que você esteja pelo querelado. Você identificou que é uma ação penal privada do rito especial. Só que a queixa foi ajuizada no rito comum. Qual que é a tese? A tese é de nulidade. Qual é o pedido? Pedido de nulidade. Aí você verifica uma coisa, está fora do prazo. Está fora do prazo? Extinção da punibilidade. Dosimetria. Substituição de pena. Privativa de liberdade pela restritiva de direito. Ou privativa de liberdade por sursis penal. Ok? Então, esse aqui é o esqueleto que você faz no exame da OAB e também no dia a dia, tá? Para não errar. É que no dia a dia você grava isso aqui que você faz automático, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. Peça. É que você pediu, faz uma queixa-crime, faz aí, tem peça de... você pediu pra fazer uma peça sobre revogação de prisão. Aqui, ó, vou abrir um tópico aqui embaixo, tá? Aqui, ó, peça. Você tem 4 tipos de peça. Petição simples. Petição de juntada, peça dupla e peça única. A peça dupla ela é destinada a recursos, tá? Porque você tem uma peça de interposição e outra de razões, tá? Razões recursais. Exceção é os embargos. Embargos de declaração. Tá bom? Mas temos embargos infringentes. Peça dupla. E aqui, peça única. Você tem resposta à acusação. Alegações finais.
ou memoriais, né, que é as alegações finais escritas. Queixa-crime. Mandado de segurança. Habeas corpus. Deixa eu ver. Revisão criminal. Tá bom? Então, não existe uma peça para cada. Não, é assim, ó. É uma peça única. Quer dizer o quê? Que você vem na sequência, ó. Qualificação, endereçamento, qualificação dos fatos do direito, do pedido e finaliza a peça. Então toda peça única segue esse padrão. É assim na resposta à acusação, alegações finais, queixa-crime, mandado de segurança, habeas corpus, revisão criminal. Já no recurso, você tem que fazer uma peça de interposição e outra peça de razões. Bom, eu vou ficando por aqui. Se tiver esclarecido sua dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama no Insta. Meu Insta tá aqui em cima, meu canal do YouTube, tá? Eu vou ficando por aqui e tchau!